Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. E todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe, Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. A história de Jonas é uma história bem conhecida de todos nós. Profeta de Deus, a qual recebe um mandato de ir à grande cidade de Nínive, pregar contra a sua maldade e dizer que em 40 dias ela será destruída. Porém, esse profeta, esse homem de Deus, não gostava da cidade de Nínive e disse: quer saber de uma coisa? Eu vou fugir para outro lugar para que nem o aviso chegue a eles e a destruição seja iminente. Porém, todos nós sabemos que Deus usa um grande peixe e faz com que o profeta volte até a cidade de Nínive e lá, depois de arrependido, pregue o juízo de Deus. E é exatamente neste ponto que nós lemos, que é o capítulo 3, quando Jonas decide proclamar o juízo na cidade de Nínive. E Jonas sai andando na cidade, gritando a plenos pulmões e dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Vocês pecaram e o pecado de vocês chegaram até a presença de Deus. E Deus me enviou aqui para dizer a vocês que em 40 dias vocês serão destruídos por causa dos seus pecados. E é interessante nós vermos a reação da população da cidade. No verso 5 diz assim: os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando a população ouviu a mensagem que aquele homem estranho estava pregando, gritando a plenos pulmões nas ruas de Nínive, quando aquela população viu aquilo, primeiro, elas reconheceram que de fato eles estavam vivendo em pecado, porque Jonas não estava falando nenhuma mentira. Como a população iria concordar com aquilo que aquele homem estranho estava falando? Tudo o que Jonas falava estava em total acordo com a vida que o povo de Nínive estava vivendo. E eles olharam para ele e disseram: isso é verdade que esse homem está dizendo. Nós estamos vivendo uma vida longe de Deus, uma vida em pecado, uma vida em maldade. E eles, desde o mais importante até o mais humilde, se arrependeu, abandonou seus maus caminhos e fizeram um jejum e se humilharam, se vestindo de pano de saco diante de Deus. Esse foi o comportamento da população. Agora no verso 6 diz assim: quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Veja que tanto o povo quanto o rei
viram e reconheceram seu pecado. O rei disse: todos devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. O rei reconhecia que todos eles viviam em maus caminhos diante de Deus. E o rei conclui no verso 9: quem sabe Deus voltará atrás, conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. O rei disse: não é garantido que mesmo nós, nos arrependendo, Deus irá frear a sua ira. Mas quem sabe? Vamos nos arrepender, vamos nos humilhar diante dele. Quem sabe ele nos perdoa, ele apaga esse nosso grande pecado. Você está vendo aqui a reação de um povo que teme o juízo do Senhor? E no verso 10 mostra a reação de Deus. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, porque eles verdadeiramente se arrependeram, deixaram seus maus caminhos, Deus voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Irmãos, aqui nós estamos vendo a reação de pessoas diante de uma ameaça verdadeira. Aquele homem começou a gritar: dentro de 40 dias, por causa dos seus pecados, Deus vai destruir esta cidade. O povo acreditou naquela palavra e se humilhou diante de Deus. Mas nem sempre na história as coisas são dessa maneira. A Bíblia diz que nos finais dos tempos as pessoas teriam uma característica muito peculiar: um coração duro que não quer se arrepender. No livro de Apocalipse, no capítulo 9, no verso 20 e 21, mostra o juízo de Deus sobre um povo, sobre as nações da terra. Mas veja aqui qual é a atitude do povo diante do juízo de Deus. Apocalipse capítulo 9, verso 20 e 21, diz assim: aqueles que não morreram dessas pragas, das pragas que Deus estava enviando, dos juízos, das calamidades que Deus estava enviando, ainda se recusaram a arrepender-se de seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Continuaram na idolatria. Continuaram a adorar ídolos feitos com as próprias mãos. Verso 21. E não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. O povo aqui não se arrependeu. O povo aqui não quis, mesmo enquanto muita gente estava morrendo. Aqueles que sobreviveram não deram o braço a torcer. O povo dos últimos dias será marcado por uma característica peculiar: não vão querer se arrepender. Mas para encerrar essa mensagem, eu gostaria de ler um texto no livro de Romanos, capítulo 13, do verso 11 em diante, que nos fala das características daqueles que verdadeiramente serão escolhidos do Senhor. Diz assim: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Amém.